Meus queridos e amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estive analisando um pouco da vida ministerial do Senhor Jesus enquanto aqui nessa terra, e é notável, a Bíblia nos mostra em várias passagens que Jesus era cercado por muitas pessoas, multidões, gente de longe, de perto, que vinham estar um pouco mais próximos do Senhor, ouvir as suas instruções, ver os seus milagres, seus sinais, prodígios, maravilhas, a sua glória. E nós podemos ver também até mesmo pessoas de outras nacionalidades, pessoas de eminência, pessoas com poder, com autoridade, como por exemplo o centurião, o homem que comandava 100 homens lá nas regiões de Cafarnaum, que foi procurar ao Senhor Jesus em prol do seu criado que estava enfermo. Podemos também lembrar de Nicodemos, sim, o príncipe dos judeus, lá de João capítulo 3. Meus amados irmãos, e fora estes há muitos outros, não é, que podemos também aqui nos lembrar. Jesus sempre foi amável, não é? As pessoas gostavam de estar próximos de Jesus, ouvir as suas palavras, a sua doce voz. Porém, amados irmãos, podemos ver de uma forma muito rara Jesus se aborrecendo com algumas situações. Por exemplo, a gente consegue ver Jesus se chateando, se aborrecendo com o que aconteceu, por exemplo, na situação de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12, quando Jesus chega no templo e encontra algumas pessoas comercializando no templo. Jesus, a Bíblia diz que ele começa a revirar as mesas dos cambistas e as pessoas que vendiam pombas e outras coisas no templo. E Jesus começa a repreender eles, dizendo e citando inclusive uma palavra profética, dizendo que esta é a chamada casa de oração. Não transformeis em covios de ladrão. Jesus começa a ficar chateado, humanamente falando também, e revirou tudo, não é? Fora essa situação, há uma outra situação que eu gostaria de citar, e eu estava lendo isso, exatamente também em Mateus, no capítulo 23. O apóstolo Mateus, ele separa um capítulo inteiro para mostrar o momento a qual o Senhor fala com muita indignação a respeito de um grupo de líderes religiosos daquela época, chamado de fariseus, e também sobre os escribas. Mateus capítulo 23, meus amados irmãos, a partir do primeiro versículo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, o verso 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Amém. Eu quero confessar algo para vocês. Todas as vezes que eu leio o capítulo 23 de Mateus, é como se uma luzinha dentro de mim acendesse, sim, uma luz de alerta. Não é? Eu começo a ficar realmente bem atento em relação à minha vida. Eu que gosto muitas vezes de falar a palavra de Deus, mesmo que na minha simplicidade, não é? Mesmo que nos meus poucos conhecimentos, mas eu fico bem alerta, não apenas porque eu gosto de falar, mas como cristão, como evangélico de uma forma geral. Se tem uma coisa que deixa Jesus bastante chateado, bastante irritado, é o você falar, você orientar, você dizer que é para fazer e você mesmo não faz conforme você está falando. Jesus ficou tão chateado que chamou, nesse mesmo capítulo de Mateus capítulo 23, Jesus chama os fariseus, que eu repito, era um grupo de líderes religiosos daquela época, baseados nas leis mosaicas, pessoas que diziam e não faziam, mandavam e eles mesmos não moviam uma palha.
A continuação de todo o capítulo 23, Jesus começa agora a chamar a atenção, pega os fariseus e os escribas e dá a eles uma sacudida, não é? E Jesus começa a falar coisas até mesmo, entre aspas, um tanto duras para os ouvidos daquelas pessoas, daquela multidão, inclusive os fariseus e os escribas, meus amados irmãos. Jesus começa a dizer que eles são raças de víboras. Jesus começa a citar palavras como sepulcros caiados, aparentemente expressam ali uma beleza, mostram ali uma beleza, mas por dentro a podridão, a mau cheiro, não é? Jesus começa a dizer que eles são como copos sujos, não é? Por fora limpos, mas por dentro cheios de iniquidade e de rapina. Jesus chama eles de diversas outras coisas, irmãos, condutores cegos, insensatos, hipócritas, não é? E eu imagino toda aquela cena, sabe, meus amados irmãos, porque se tem uma coisa que o Senhor detesta, que o Senhor não gosta, é a hipocrisia, não é? É a hipocrisia daqueles que falam, mas não cumprem com a sua palavra ou com aquilo que está sendo falado em relação à palavra de Deus. Meus irmãos, e isso é muito, muito sério. Observe o que o Senhor Jesus ele fala também em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, podemos também dizer, mas aquele que pratica, que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não basta dizer, eu já tenho Jesus, eu creio em Jesus, sou crente, sou evangélico, mas se não vive a palavra de Deus, se não põe em prática no seu dia a dia as escrituras, a palavra do Senhor. Amados irmãos, ainda no capítulo 7 de Mateus, o versículo 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Meus irmãos, e o Senhor agora compara aqueles que ouvem a palavra do Senhor, não é? Mas que não pratica. Glórias a Deus. Meus irmãos, o versículo de número 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, glórias a Deus, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. E isso é muito sério, meus irmãos. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, até mesmo choram, se emocionam naquele momento, mas não são, meus amados irmãos, completamente edificados, porque elas não põem em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia, em casa, quando ninguém está vendo, glórias a Deus, nas ruas aonde mora, nos locais que passam, no ônibus, dentro do carro, não apenas na igreja, sozinho, acompanhado, elas não cumprem a palavra do Senhor. Queridos irmãos, podemos também citar o que está escrito, glórias ao nome do Senhor Jesus, no livro de Tiago, na carta universal de Tiago, glórias a Deus, a partir do versículo, meus amados irmãos, 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, ou seja, quem fala e não cumpre está automaticamente se enganando. Glórias a Deus. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural. Glórias a Deus, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos ouvintes, a sermos alguém que fala, que anuncia, mas principalmente aqueles que cumprem,
que põe em prática a sua palavra. Glórias a Deus. Palavra que é como fogo que queima no coração, como disse Jeremias, o profeta, que é como um martelo que esmiuça uma penha, como disse o profeta Jeremias, como disse o escritor aos Hebreus, a espada que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma com o espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus em Cristo nos abençoe. Fiquemos em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.